Olá, pessoal! Eu sou Gustavo Arantes Rosa Maciel, sou consultor em saúde feminina e biologia molecular do Fleury, e hoje eu vou falar para vocês a respeito de um tema extremamente comum e importante na prática do ginecologista. Vou falar a respeito da investigação clínico e laboratorial da síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos, ela é uma doença endócrina complexa extremamente comum. É presumido que a prevalência dela varie entre 5 a 17, 20%, dependendo do país onde é estudada. Ela é caracterizada por, eminentemente, dois grandes aspectos. Primeiro é o hiperandrogenismo e o outro é a anovulação crônica. O hiperandrogenismo é o excesso de produção e da ação de androgênios no corpo feminino, e a anovulação crônica, clinicamente, é traduzida por irregularidade menstrual. No entanto, a síndrome dos ovários policísticos ela é também caracterizada por uma grande heterogeneidade clínica e laboratorial, o que dificulta bastante tanto o diagnóstico quanto o manejo dessa condição. Nós sabemos também que ela pode trazer consequências de longo prazo, como, por exemplo, infertilidade, risco metabólico, aumento de risco para diabetes, aumento de risco para doença cardiovascular e também câncer de endométrio. Então, desse modo, nós, no nosso setor, nós delineamos 3 passos essenciais no cuidado da mulher com SOP. Exatamente tendo em vista essa heterogeneidade e essa dificuldade com que se apresenta muitas vezes para o ginecologista. Então, os 3 passos essenciais do cuidado com a SOP seriam: o primeiro, fazer um diagnóstico adequado da síndrome. O segundo, nós iremos estimar o risco metabólico através de uma série de ferramentas. E o terceiro, nós vamos fazer uma terapêutica específica e preventiva. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles. O primeiro ponto importante é fazer um diagnóstico adequado da SOP. O critério diagnóstico que nós usamos atualmente, é o mais utilizado no mundo atualmente, é o chamado critério de Rotterdam, em que se deve encontrar anovulação crônica, traduzido por irregularidade menstrual, como eu disse, um quadro de hiperandrogenismo clínico ou laboratorial e a presença de ovários policísticos a ultrassom. Se eventualmente a mulher apresentar 2 dessas 3 manifestações, você poderia, a princípio, suspeitar fortemente de que essa paciente teria SOP. No entanto, o que é mais importante aqui é lembrar que a SOP é um diagnóstico de exclusão, ou seja, deve-se excluir todas as outras causas de anovulação e hiperandrogenismo antes de se fazer o diagnóstico. Então, desse modo, existem 5 condições que devem ser excluídas na medida em que se busca o diagnóstico de SOP. O primeiro deles é a hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia é uma causa comum de irregularidade menstrual, e uma dosagem de prolactina, ela ajuda no rastreamento de hiperprolactinemia. Alterações da tireoide, também com a dosagem de TSH e T4 livres, são causas que podem levar à irregularidade menstrual. A deficiência enzimática da suprarrenal, principalmente na hiperplasia adrenal congênita da forma tardia, por deficiência de 21-hidroxilase. O nome é bastante comprido, mas o rastreamento é bastante simples. Basicamente, deve-se fazer um exame de 17-hidroxiprogesterona na fase folicular do ciclo menstrual, entre o segundo e o quarto dias de menstruações. Uma outra coisa que se deve investigar é a presença de tumores secretores de androgênio. Basicamente, com uma testosterona total e uma sulfato de dehidroepiandrosterona, você está rastreando, fazendo um rastreamento para esses tumores produtores de androgênio. E por último, nos casos em que a clínica ela leve a uma suspeita, deve-se investigar a síndrome de Cushing. Então, obviamente, as pacientes elas precisam ter uma manifestação clínica que sugira esse diagnóstico, e o rastreamento é feito por meio de um cortisol salivar às 23 horas, de preferência, ou se eventualmente isso não for possível, deve-se fazer um teste de supressão com 1 miligrama de dexametasona e dosar cortisol no dia seguinte.
Então, basicamente, essas são as 5 condições que devem ser excluídas quando se faz o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Um outro dado importante que tem sido adotado recentemente é exatamente a classificação da SOP pelos vários tipos de fenótipos. Existem, dependendo da apresentação clínica e laboratorial dessa paciente, existem 4 tipos de fenótipos que devem ser classificados e devem ser distinguidos. Primeiro é o fenótipo A, é aquele que tem todos os 3 manifestações: hiperandrogenismo, irregularidade menstrual e ovário policísticos. Os demais são uma combinação de 2 deles. Hiperandrogenismo e irregularidade menstrual é o B, hiperandrogenismo e ovário policístico sem irregularidade menstrual é o C, e por fim temos também a categoria D, que é aquele tipo de síndrome dos ovários policísticos em que não há sinais de hiperandrogenismo, ou seja, a paciente tem exclusivamente irregularidade menstrual, ovário policísticos a ultrassom, não tem nenhuma manifestação de hiperandrogenismo, nem clínico, nem laboratorial, e as outras condições também foram excluídas. Então, essa é uma tendência atual de se classificar a SOP em 4 tipos diferentes de fenótipos. Por quê? Porque isso vai ser importante no momento de se tratar a paciente e de se fazer a escolha pelas melhores terapêuticas. Uma grande polêmica é exatamente a respeito do ultrassom. O ultrassom realmente é necessário? Nós vemos que em alguns casos o ultrassom não é estritamente necessário, embora ele seja importante. O ultrassom ele faz parte da propedêutica, deve ser feito com um equipamento adequado, por via transvaginal de preferência, com aproximadamente 8 MHz de frequência. Deve-se fazer o ultrassom na fase folicular do ciclo ou naquela paciente que está em amenorreia, pode ser feito em qualquer época, e deve-se aproveitar o ultrassom para avaliar a espessura do eco endometrial, a característica desse eco endometrial, e também de fazer a contagem de folículos antrais. A contagem de folículos antrais, conforme esse consenso de 2018, ela subiu. Antigamente eram 12 folículos, hoje em dia esse consenso sugere um número de folículos mínimos de 20 nos 2 ovários, ou o volume ovariano de pelo menos um ovário acima de 10 ml. Lembrar que esses folículos são folículos subcentimétricos, ou seja, de 2 a 9 milímetros, e de preferência o exame deve ser feito por via transvaginal. Por quê? Porque por via transabdominal ele é muito limitado para fazer a contagem de folículo, logo deve-se usar apenas o volume. Agora, um dado bastante interessante, que também é bastante recente, é que esse consenso recomenda que não se deve usar o ultrassom como critério diagnóstico para pacientes até 8 anos após a menarca. Isso gerou bastante polêmica, mas o fato é que basicamente, eles estão tendendo a minimizar os erros de ultrassom e diagnósticos errôneos baseados exclusivamente no ultrassom, pelo fato de pacientes muito jovens terem várias características que lembram mesmo, fisiologicamente, ovários policísticos. Então, a recomendação é que se tenha muito cuidado nesses primeiros 8 anos pós-menarca e, ao invés de classificar precocemente essa paciente como SOP, classificá-la como risco aumentado para SOP. Em termos de perspectivas, em termos de novidades, o hormônio antimileriano tem despontado aí como uma ferramenta diagnóstica interessante. O hormônio antimileriano é um hormônio produzido pelos folículos antrais, pré-antrais e antrais pequenos. Ele é muito utilizado para fazer avaliação de reserva ovariana e também de resposta ao estímulo ovariano em cenários de reprodução assistida. E nós sabemos que os níveis de hormônio antimileriano nas pacientes com ovários policísticos são muito maiores do que nas pacientes que não têm a doença. Então, nesse sentido, existem uma série de autores que estão propondo a utilização do hormônio antimileriano como ferramenta diagnóstica para se ajudar no diagnóstico da SOP. Ainda não está aprovado completamente pela comunidade científica, mas é uma coisa, em termos de perspectiva, que nos parece bastante interessante. Então,
Feito um diagnóstico da SOP, o segundo passo é exatamente estimar o risco metabólico dessa paciente. É importante a gente perceber que, por enquanto, só foi feito o diagnóstico, né? Para estimar o risco metabólico, a primeira coisa, a gente deve avaliar clinicamente essa paciente para ver se ela tem obesidade, circunferência abdominal acima de 88, ou no Brasil, algumas vezes podemos usar 80, e basicamente pacientes com distribuição central de gordura, além de histórico de diabetes e os hábitos sedentários dessa paciente. Um outro dado importante que é mandatório a gente fazer pelo menos uma vez na vida dessa paciente é um teste de tolerância oral à glicose. Por quê? Porque essas pacientes têm alto risco para diabetes. Então, basicamente, deve-se fazer uso de 75 gramas de glicose oral e dosar no jejum e às 2 horas. E aí, pode-se classificar a paciente como normal, como foi visto aqui, como pré-diabética se ela tiver, após o estímulo, entre 140 e 199, e também diabética se ela tem após o estímulo acima de 200. Né? Então é importante a gente fazer isso. Nós temos utilizado a hemoglobina glicada como um marcador da saúde glicêmica dessas pacientes, e ela guarda uma boa relação com a curva de tolerância oral à glicose. Além disso, devemos fazer também a avaliação se essa paciente tem a síndrome metabólica. Nós utilizamos os critérios do ATP3, em que deve-se levar em conta a circunferência abdominal, triglicérides, HDL, a pressão arterial e a glicemia de jejum, se ela estiver acima de 100. Lembrar que essas pacientes têm muito mais, têm uma incidência muito maior de síndrome metabólica quando comparadas com a população geral. Então, é importante a gente avaliar a síndrome metabólica, porque isso é um fator de risco cardiovascular e também de diabetes. E, por fim, uma outra avaliação que a gente tem feito é avaliar a questão da obesidade. Nós sabemos que a obesidade, principalmente a obesidade central, ela piora o prognóstico da SOP em todos os aspectos. Então, hoje em dia, a densitometria de corpo inteiro para avaliação de composição corporal tem sido bastante útil no sentido de se fazer a localização de onde estão os maiores acúmulos de gordura dessa paciente. Além disso, pedimos o perfil lipídico e, ultimamente, temos feito a avaliação hepática, porque uma série de estudos mostram que essas pacientes têm altos graus de esteatose hepática, ou então a chamada doença gordurosa do fígado não alcoólica, né? Então, normalmente a gente faz a avaliação da função hepática, da imagem pelo ultrassom, na grande maioria das vezes, e também a elastografia, que ela vai avaliar o grau de comprometimento do parênquima hepático em função dessa questão do acúmulo de gordura. Lembrar que a esteatose hepática, ela é a causa mais comum de transplante hepático não relacionado a câncer no mundo. E como a nossa população ela tem crescido, como a incidência de obesidade tem crescido muito fortemente, então é muito importante avaliar essas pacientes, obesas e não obesas, porque foi provado que a SOP tem uma tendência, as pacientes com SOP têm uma tendência maior de ter esteatose hepática. E por fim, o último passo, que nós não vamos falar aqui hoje, mas basicamente lembrar de fazer uma terapêutica específica e preventiva. O que é isso? Basicamente, a escolha terapêutica deve ser baseada no primeiro e no segundo passos adequados, na medida em que devemos primariamente tratar a queixa principal da paciente, mas também lembrar dos outros riscos que essa paciente vai ter pelo simples fato dela ter a síndrome dos ovários policísticos. Então era mais ou menos isso. Eu gostaria de agradecer e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigado.